pessoal que ainda não terminou de responder as atividades. Olha, gente, eu não sei se vocês estão demorando mesmo por conta do excesso de atividades ou porque não estão entendendo exatamente as perguntas. Para a segunda opção, o que eu posso fazer é ajudar vocês a entenderem as questões. Veja, uma das atividades que vocês têm para fazer está relacionada a esses textos que eu vou mostrar aqui, que é o texto José, de Carlos Drummond de Andrade, O Homem Nu Agachado, de Ivan Fraser, e a letra da música de Gabriel o Pensador, Tem Alguém Aí. A primeira questão da atividade é: vocês concordam que os 3 textos tratam de homens encurralados? Explique. Naquele texto explicativo, eu li os poemas, ou melhor, naquele vídeo explicativo que vocês acompanharam, eu explico os 3 textos, né? E afirmo para vocês que os 3 falam sobre homens encurralados. E aí vocês vão me dizer se vocês concordam com o que eu disse ou não. Se vocês têm outra visão para interpretar esses textos. No texto José, vocês vão prestar atenção, por exemplo, nessa frase aqui, ó. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Veja, aqui nós temos uma imagem que o poeta constrói dentro do poema. Ele quer que a gente imagine esse José do poema dentro de um ambiente onde não tem porta. Ele quer abrir uma porta e procura essa porta e não encontra. Então, ele faz com que a gente imagine essa cena, não para que a gente pense que o José está vivendo isso realmente, mas para que a gente associe essa imagem ao que o José está vivendo de verdade. O que é que ele está vivendo de verdade? Ele está cheio de problemas, né? Mas ele não está encontrando saída para seus problemas. Então, como é que ele está se vendo? Encurralado. Encurralado num sentido figurado. Não é que realmente ele esteja num ambiente que não dê saída para ele de jeito nenhum, mas ele se sente assim, é um sentimento que está dentro dele. Como ele não consegue resolver os seus problemas, ele se sente dessa maneira. Ou será que vocês têm uma outra interpretação para isso? Aí é com vocês. No segundo texto, que é essa imagem que foi chamada de homem encurralado, nós temos esse homem aí com a mão na cabeça, em cima de um puleiro, como se fosse um pássaro engaiolado. E no último poema, vocês vão prestar atenção, um pouquinho mais de atenção, aí nos últimos 2 versos, onde o compositor diz: droga é aquela substância responsável por tornar sua vida aparentemente mais suportável. Confortável ilusão, parece liberdade e na verdade é uma prisão. Veja, mais uma vez aí é construída na nossa mente uma ideia pela arrumação que o poeta, que o compositor faz com as palavras. Ele nos dá uma ideia de prisão. Essa ideia de prisão ela é associada ao uso de drogas. Aí é dito que as drogas elas fornecem uma confortável ilusão, parece liberdade, mas na verdade é uma prisão.
Agora, o que as drogas são, de fato? Elas, de fato, constroem umas grades em torno da pessoa e a deixa presa de verdade? Não, né? Essa prisão também se refere ao modo de se sentir, assim como no primeiro poema, né? E o eu lírico aí, a voz do poema, se sente dessa forma. Então, mais uma vez, eu posso chamar esse eu lírico de um homem encurralado? Ou será que isso não tem nada a ver? Então, que vocês vão me dizer se concordam que esses 3 textos, eles realmente estão falando de homens encurralados. Na dúvida, gente, observe o primeiro vídeo, o vídeo que eu mandei para vocês, com a leitura desses textos e uma análise mais detalhada, tá? Eu não sei se a forma como eu falo é realmente clara para vocês, mas deem uma olhadinha lá e vê se vocês concordam com o que eu digo ou não, tá? A atividade tem mais 2 questões. A número 2 pergunta qual a intenção do eu lírico do poema José ao repetir diversas vezes a pergunta e agora? Né? E agora? Ele pergunta, deixa carregar aqui mais uma vez o livro, na página onde há o poema José, para que eu mostre a vocês que essa pergunta e agora se repete algumas vezes. Notem que a primeira pergunta, o primeiro verso no poema é a pergunta, e agora, José? A primeira estrofe, ela ainda finaliza com essa mesma pergunta, e agora, José? E no meio da estrofe, vocês veem que tem 2 vezes, e agora, José? E agora, José? Então, essa frase se repete muito durante o poema. E por que ela se repete tanto? Vocês vão me dar a interpretação de vocês para isso, tá? E por fim, na questão número 3, vocês vão responder ao que se pergunta sobre o terceiro poema. Gente, desculpa esse vai e vem. O celular acaba não respondendo da maneira que eu espero, porque eu carreguei o livro da internet. E aí fica dependendo da internet para carregar e não me responde na velocidade que eu preciso. Veja. Mais uma vez, vocês vão prestar atenção nos últimos 2 versos da canção. Droga é aquela substância responsável por tornar sua vida aparentemente mais suportável. Confortável ilusão. Parece liberdade e, na verdade, é uma prisão. Mais uma vez, eu quero que vocês prestem atenção no significado da palavra prisão, né? Na forma como ela foi empregada aí nesse último verso, tá? Primeiro, analisem o verso e veja que sentido o poeta quis dar à palavra prisão aí. Guarde isso na mente de vocês. E agora, recebam essa informação aqui, ó. De acordo com o dicionário, prisão significa 1. Detenção, a ação de prender alguém que cometeu um crime. Ou, número 2, cativeiro, a condição de quem está preso. Qual seria o significado dessa palavra nos versos da canção? Ela está mais para o sentido número 1, que é detenção, o sentido número 2, que é cativeiro, ou será que o poeta quis dar um novo sentido à palavra prisão? Analisem o verso e vejam o que ele quis dizer quando utilizou essa palavra aí, certo? Há aqueles que ainda não responderam a atividade sobre os textos de
Marisa Lajolo e também Antônio Cândido. Ambos os textos, eles trazem um conceito de literatura. Eu vou ler aqui para vocês para eu explicar um pouquinho o que quer dizer cada texto, olha. Ajudar a interpretar. Esse é o texto de Marisa Lajolo. Aqui ela diz o que é a literatura para ela. Ela começa perguntando: o que é literatura? Ela mesma vai responder. É uma pergunta complicada, justamente porque tem várias respostas. E não se trata de respostas que vão se aproximando cada vez mais de uma grande verdade, da verdade verdadeira. Cada tempo e dentro de cada tempo, cada grupo social tem sua resposta, sua definição. Respostas e definições vê-se logo para uso interno. Ao longo dos 2000 anos que nos separam de, digamos, Platão, vários têm sido os critérios pelos quais se tenta identificar o que torna o texto literário ou não literário. O tipo de linguagem empregada, as intenções do escritor, os temas e assuntos de que trata a obra, o efeito produzido pela sua leitura. Tudo isso já esteve ou ainda está em pauta quando se quer definir literatura. Cada um desses critérios produziu definições consideradas corretas para uso interno daquele grupo ou daquele tempo, correspondendo a respostas ao que se foi ou é possível pensar de literatura num determinado contexto. Então, resumidamente, o que pensa Marisa Lajolo é que não existe uma resposta para a pergunta: o que é literatura? Isso porque, ao longo do tempo, o conceito de literatura foi mudando de acordo com o contexto histórico, de acordo com cada comunidade humana. Isso por quê? Porque a literatura, como vocês ainda vão ver mais na frente, ela serve para diversas funções. Em um determinado tempo ela vai servir mais para uma coisa, por exemplo, ela vai servir mais com finalidade lúdica, ou seja, para a diversão, para o usufruto de quem gosta da arte literária. Em outros tempos ela vai servir como forma de criticar a realidade vivida e assim por diante. A literatura ela vai ter diversas funções, diversos usos e vai ter diversas importâncias, diversos significados ao decorrer do tempo e em diversas comunidades humanas, tá certo? Devido a isso que vão surgindo conceitos diferentes de literatura. Hoje a literatura é a arte de escrever. Em outra época, pode ter um outro significado, em outro lugar, em outro contexto, tá certo? É só um exemplo que eu estou dando. E isso, gente, desde a antiguidade, tá? Ela diz aqui que desde Platão foi um dos primeiros a tentar definir literatura, mas os critérios vão se modificando, assim como se modifica a linguagem empregada e as intenções do escritor. Os temas e assuntos que tratam a literatura também podem modificar, podem variar, né? Por exemplo, quais poemas vocês conhecem? Imaginem aí.
E quais assuntos são tratados em cada um deles? Varia, não varia? Então, cada obra literária, ela vai ter um assunto diferente e ela vai ter um motivo diferente para existir, para ser literatura, tá? Já Antônio Cândido, ele vem aqui dizer que é literatura todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, ele vem a considerar a literatura tudo aquilo que tem um toque de ficção, de imaginação, de criação dramática ou poética, que pode ser concebida por toda e qualquer sociedade humana. Ele vem a considerar as lendas, o folclore e tudo que for da criação humana como sendo literatura. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável desse universo, independentemente de nossa vontade. Para Antônio Cândido, a literatura ela é uma necessidade do espírito humano. Nós necessitamos entrar em contato com o que ele chama de universo de fabulação, né? Fabulação. Esse universo ficcional que ele acredita que seja a literatura e que faça parte da nossa natureza, independentemente de sermos letrados ou analfabetos. Afinal, ele tem uma definição mais ampla de literatura, né? Literatura, gente, ela está relacionada com a produção artística escrita, né? A grosso modo, a arte da palavra, a arte de escrever textos que, de algum modo, encantem, comovam o espírito humano. E Antônio Cândido, ele vai mais além, ele considera a literatura todo tipo de criação da imaginação. Então, ele não considera somente textos escritos como textos literários, mas considera todo tipo de texto, né? Os orais e os verbais, como sendo literatura.